E aí, Killers, beleza? Aqui quem fala é o Killer Tonic e bem-vindos ao canal Killer Verso. Então, eu estou de volta porque eu vou responder algumas perguntas, não de comentários, eu vou responder dúvidas no caso. Então, começando, por que eu troquei de conta? Eu tipo, eu troquei 3 vezes de conta. Só pra constar, ninguém me perguntou isso, tá? Porque eu comecei o canal agora, ou praticamente foi ontem. Ninguém me perguntou isso, eu tô só respondendo algumas coisas. O primeiro, eu troquei de conta 3 vezes. Sim. Primeiro, minha primeira conta no YouTube começou como Twisted, não, homem. Withered Fox. Depois eu mudei pra Freddy Fazbear. E depois eu mudei pra. Como é? E depois eu mudei pra Killer Tonic. Por que eu parei com esse canal? Porque o primeiro celular da minha avó deu prego. Sim, ele queimou. Eu passei, eu acho que um ano com aquela conta e o celular deu ruim. Ele deu prego, a tela, como é, quebrou. Não, no caso eu passei, não passei um ano, eu acho que foi uns 3 anos que eu passei com aquele canal. 3 anos, eu acho. Gente, desculpa eu estar olhando pra. Parecer que eu tô olhando pra cá, é por causa que eu não consigo focar na câmera do celular que tá aqui. Ele também. Eu não consigo focar aqui na câmera. Aí eu fico olhando pra tela do celular, mas aí tá parecendo que eu tô olhando pro lado. Foi mal aí, foi mal. É porque eu não tô focando na câmera. Então, eu simplesmente deixei de postar porque o celular deu prego. Acho que eu passei uns 3 anos com aquela conta, não sei, acho que quase 4. Foi a conta que eu mais passei do YouTube. E deixa eu ver. Eu não postava vídeo longo naquela conta, muito longo eu postava, mas não tantos, porque eu não podia postar com frequência pelo fato do celular ter da minha avó, e minha avó mexe nele bastante. Que de manhã ela não tinha muito tempo para mexer, porque ela fazia comida, olhava o menino e tal, os meninos. E também meus primos eram mais novos naquela época, faziam muito bagunça. Então ela só podia mexer de tardezinha ou de noite. Então eu não tinha muito tempo para postar. E eu nem gosto de gravar na frente do povo da minha casa, porque pô, é uma vergonha alheia. Então, eu acabei tendo o celular nessa outra casa que eu tô, porque aquela conta eu comecei em outra casa no bairro. Não vou falar. Brincadeira. É um endereço antigo, então eu posso falar. No bairro da Liberdade. Liberdade. Lá no Morro. Sei lá. Pra quem não sabe, eu moro na cidade de Patos. Então. E mais isso eu vou responder em outro negócio. Não, não vou revelar meu endereço de jeito nenhum. Então. O celular deu ruim quando eu cheguei nessa casa nova. Eu tô aqui, eu acho que quase um ano. Eu cheguei, passou uns dias, eu acho que um mês. O celular deu prego. Por causa que, tipo assim, a tela dele descolou. Ao redor aqui da tela, ele descolou. E acabou que a tela ficou solta. Mas minha avó continuou mexendo. Era só ela tomar cuidado até o dia que fosse mandar ajeitar. Mas ela não era pra estar mexendo. Até eu mexia, mas eu tomava cuidado também. Mas não era pra nós estar mexendo. Porque os fios de dentro do celular soltaram. Então a tela desligou, o celular parou de funcionar. E eu perdi aquele canal. Então minha avó ficou sem celular por um tempo, acho que um mês mais ou menos. E meu avô. E ela pediu ao meu avô finalmente comprou um, porque meu avô tá morando lá em Maceió. Então ela pediu a ele, ele comprou um pra ela e mandou. Um amigo dele veio deixar aqui, lá de Maceió. Ela se acostumou com o novo celular, ele era até um pouquinho maior que o antigo. E eu até estranhei, porque o antigo tava aqui no guarda-roupa guardado, e eu estranhei quando eu olhei pra ele, porque, cara, eu estranhei como se eu nunca tivesse visto aquele celular na minha vida, porque eu tava acostumado com o novo. Mas eu sinto nostalgia, porque eu mexia muito naquele celular, eu gostava bastante de mexer. Então, o segundo, aí eu criei minha nova conta, eu demorei um pouquinho pra criar, porque eu não queria criar. Bom, da minha tia brigar, mas eu criei. Criei TikTok também e segui. Aí, eu não, aquele celular não deu prego, não deu. O que aconteceu é que eu ganhei o celular.
Sim, esse vídeo que eu tô gravando é meu celular próprio, de verdade. Porque eu já tive 3 celulares nessa vida. O primeiro foi aqueles antigos. Com muitas vergonha ali. Foi aqueles antigos de teclado. Ele era bem legalzinho. Eu gostava de mexer nele, que tinha um monte de joguinho. Era antigo, simplesmente. E o segundo foi um celular Samsung, mas era daqueles pequenos. Era branco. E cara, quando eu ganhei, ele era do meu avô. Mas aí meu avô comprou um novo, deu aquele pra mim quando eu me mudei pra Patos, que eu morava em Cacimba de Areia. Na cidade de Cacimba de Areia, PB, Paraíba. Então, aí ele me deu aquele. Só que aquele já tava com a tela toda rachada, todo fodido, descarregava em 2 minutos. Ou até mais tempo, mas eu acho que uns 5, 10 minutos a bateria dele acabava bem rápido. E teve um tempo que ele começou a bugar. Quando eu tirava ele do carregador, ele começava a bugar, mexer sozinho. O famoso toque fantasma. E eu tinha que ficar com ele no carregador 24 horas por dia. Não que eu mexia 24 horas por dia, mas, cara, eu mexia pra caramba naquele celular. O celular ficava pegando fogo. Eu não sei como ele não explodiu na minha mão. Então, aquele celular deu prego. Eu não criei conta naquele celular porque ele era muito ruim. Então, e no caso eu criei, mas toda vez que eu, no caso foi do TikTok, toda vez que eu gravava nele, os vídeos sempre ficavam com uns contornos vermelhos, sei lá, qualquer dia desses eu vou reagir com vocês às minhas contas antigas, vocês vão ver, ficava com os negócios vermelhos. Então, aconteceu, ele deu prego, e aí minha avó ganhou o celular dela, aconteceu tudo isso que eu falei. E agora eu tô com o celular próprio, finalmente, faz sei lá, oh, finalmente. Doido, faz o quê? Meu Deus, faz bem sei lá quantos anos que eu peço um celular. Eu tenho 14 anos, todo mundo da minha sala tem celular próprio. E eu não. Nemias, meu amigo Nemias, que é mais novo que ele é um ano mais novo. Não é tanta diferença, mas mesmo assim. Tinha 2 celulares. Porque ele tinha um, aí ganhou outro. Mas parece que o antigo deu prego. Mas, cara, paga demais, né? Vamos lá. Agora voltando ao assunto dos canais. Eu tô com esse novo canal, Killerverse. Eu vou postar com mais frequência, porque agora o celular é próprio. Eu vou postar com bem mais frequência. Vou falar as coisas sobre a série. E falando sobre a série, eu quero falar uma coisa aqui. A série vai mudar. Vai mudar bastante na história, porque a história estava muito sem sentido, muito longa. Longa pode ser, mas estava muito sem sentido a história. Então eu quis dar um sentido. Eu me inspirei bastante em Dennis Ward. Sim, porque eu gosto muito de Dennis Ward. E eu me inspirei muito para criar a história, mas não deixei igual, claro, a inspiração. Então a história começa mais ou menos assim. Dr. Robert, sim, eu escolhi Robert, não assimile com o Roger, não tem nada a ver com o Roger, eu só escolhi esse nome mesmo. Ele era um cientista brilhante. E ele queria fazer alguns experimentos para criar uma espécie de exército. Só que o governo não queria deixar, então ele fez isso ilegalmente. Esperem que vai começar a fazer sentido. Ele começou a fazer isso ilegalmente um terreno lá vazio, no meio de uma floresta lá. Não era bem no meio da floresta, mas ficava um pouco afastado da cidade. Então acabou que ele fez uns experimentos lá e um dos seus funcionários, que eu ainda não decidi o nome, virou cobaia. Eles doparam ele e ele era novato. Ele tinha entrado lá e também era bem, tinha muitas ideias, ele é muito inteligente. E aí, então eles viram isso num potencial nele e usaram ele como cobaia. E o que aconteceu? O experimento saiu fora do controle. Eles descobriram, por aí pelas áreas, um cristal com um poder imenso. Então eles nomearam aquele cristal como Cristal das Trevas, que no caso que era um cristal todo preto, de um enorme poder. Então, eles usaram pouco do poder do cristal, tiraram um grande fragmento dele, não tão grande, porque o cristal é bem grande, eu ainda não decidi o tamanho dele, mas teria por volta dos 30 ou 40 até 50 centímetros, ou até os 60, eu não decidi o tamanho exato dele, mas era um cristal bem grande. Eles pegaram um fragmento de mais ou menos 10 centímetros
e usaram para fazer o experimento. E quando o experimento foi feito, e foi até bem sucedido, mas o doutor decidiu colocar uma coisa para testar. Ele colocou uma máscara na cobaia. No caso, ele já estava acordado quando o experimento começou, porque eles demoraram bastante para preparar tudo lá, então o efeito do negócio da droga passou, do sonífero passou. Então ele acordou e ele já estava amarrado. Então eles começaram, colocaram ele numa cápsula e começaram o experimento. Colocaram uma máscara nele para ver o que aconteceria, se a máscara ia se fundir a ele, e é exatamente isso que aconteceu. Mas o cristal, o poder do cristal era tanto que deformou totalmente o corpo dele. Não deformou de uma forma grotesca, mas mudou completamente. Perdeu a cabeça, no caso, ele ficou, literalmente a máscara virou o próprio rosto dele, flutuando no lugar onde era para ser a cabeça. Então, isso também, dele não ter pescoço, é por duas inspirações. E vocês já sabem de que eu tô falando, né? É duas inspirações. Do Bezel, que ele tem aquela cabeça de relógio, a cabeça dele flutua, não tem pescoço. E também porque fazer personagem sem pescoço é muito mais fácil. Tipo os canais de animações que eles fazem, alguns fazem os personagens de Dennis World sem pescoço, porque facilita bastante para fazer o personagem sem o pescoço, porque às vezes fica meio estranho o pescoço, mas provavelmente no caso deles pode ser por estilo, no estilo do desenho dele, mas eu faço porque facilita bastante para mim, porque eu me considero um artista nível 1 ou 1,5 ou 2, porque meu estilo é mais cartunesco, e também eu tenho sintomas de TDAH, então não ajuda muito, né? Eu sempre esqueço algum detalhe do desenho. Então, voltando ao assunto. Aí, aconteceu lá as coisas. O poder foi tanto que mudou completamente o corpo dele. Ele ficou mais alto, normal, ele tinha mais ou menos 1,90 m e ficou com 2 metros e uns 2,20 m. Ficou bem mais alto, uns 2,20 m, 2,30 m, 35 por aí. Ficou bem mais alto, perdeu a cabeça literalmente. Ele não foi decapitado, a cabeça dele simplesmente desapareceu e a máscara ficou no lugar flutuando. E quando ele acordou, ele surtou, gritando, porque se me transformaram nesse monstro, sei lá o que, surtou. E vale lembrar que ele tinha uma esposa e uma filha, então ele foi dado como desaparecido. Isso aconteceu mais ou menos 5, 6, 7 anos antes. A filha dele, nessa época, teria uns 8 anos. Então, 7 anos depois, ela estaria com 8, eu não sou bom em matemática, tá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 anos já, adolescente. Um ano mais velho que eu, velho. Eu vou completar 15 anos, aliás, velho. Então, ele ficou 7 anos assim desaparecido. Depois desse experimento, o Dr. Robert percebeu que se fosse descoberto, daria ruim pra ele, seria preso. Até condenado a, condenado à prisão por muitos anos por mexer com, um cristal mega poderoso que era para ser informação do governo. Vocês sabem que muitos governos, quando encontram alguma coisa assim, era para mostrar para eles, né? Eu tô vendo na minha perspectiva. Então, ele decidiu disfarçar o laboratório. 7 anos. Depois desse incidente, ele decidiu fazer um centro, porque ele tinha uma filha e um filho, que já tinham por ali, deixa eu ver, uns 11, 12 anos, por aí. O mais velho, o Pedro, ele tinha 14. E a mais nova, ela tinha uns 12 anos por aí. Então, ele decidiu fazer um desenho, porque quando eles eram pequenos, sempre desenhava essas coisas, bichinhos, em forma de animais, assim, interagindo. Então ele decidiu fazer um desenho e fazer um lugar como fachada para disfarçar o laboratório. Então foi assim que nasceu o centro, que eu ainda vou decidir o nome, tanto do centro quanto do desenho. Mas o desenho era literalmente, eu também me inspirei deles, um desenho onde eram os animais interagindo e tal, que eram animais antropomórficos, tipo isso. O desenho fez bastante sucesso, bastante sucesso. Eu ainda estou decidindo que ano se passa tudo, tá? O desenho fez bastante sucesso nos anos 2000.
por aí. Então, 7 anos depois o centro estava pronto, totalmente construído. O laboratório ficava no subterrâneo, então não tinha como ninguém descobrir. Na entrada, ficava lá a entrada e tal, onde recebiam as pessoas, convidados, essas coisas. E entrando mais a fundo ficava o palco onde os personagens ficavam, que eram só pessoas fantasiadas. Mais fundo ficava a fábrica de brinquedos, do outro lado estúdio, lá no fundão depósito e tal. E bem no fundo do depósito a escotilha, não, a escotilha não, o elevador que levava pro subterrâneo do laboratório. Então, era um lugar bem grande, claro que demorou bem muito tempo para ser construído, 7 anos mais ou menos. Então, o desenho fez bastante sucesso, se viu para esconder o laboratório, mas eles decidiram ir além. Eles pegaram os funcionários que foram contratados, que no caso eram a filha do Dr. Robert, a Emily, e o filho dele, o Pedro. A Emily, nessa época, 7 anos depois, mais ou menos, ela estaria com uns 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos. E o Pedro estaria com... E como o Pedro, ele tinha... Como é 14 anos, minha idade, aliás, ele teria 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 anos já. E também, além deles, teria os dois irmãos, o Kevin e o Xavier, que eram amigos da Emily e do Pedro, amigos de infância. No caso, o Kevin era mais velho, ele era 1 ano mais velho que o irmão dele. Então, ele tinha a idade do Pedro, 21 anos. E enquanto o irmão dele tinha 20 anos. Eles trabalhavam lá junto com outros amigos, que eu ainda vou decidir o nome deles. Então, o Dr. Robert decidiu usar eles como cobaia, inclusive seus próprios filhos. E a justificativa dele aqui era pro bem de todos. Então, cara, eu mesmo criar a história, eu já tô me impressionando. Cara, ruim, velho. O William Afton da vida. Vamos lá. Ele levou eles pro laboratório e transformou eles. Antes dizendo desculpa pros seus filhos e desculpa pros irmãos Xavier e Kevin, já que ele os conhecia desde crianças. Vivia na casa dele e tal. E transformou todos. Quando eles acordaram, perceberam que uma pessoa havia sumido. Estela e o outro lá, que eu esqueci o nome, que eu ainda não lembro. Então, eles haviam sumido. Mas uma coisa aconteceu. No caso, o Dr. Robert levou eles para outro canto. Mas aí ele voltou para a sala e viu que o seu filho Pedro acabou ficando defeituoso. O corpo robótico ficou defeituoso. Então, o plano dele é que eles tivessem regeneração, mas o Pedro acabou, como ele foi defeituoso, não tinha regeneração, não podia se alimentar. Deu ruim nele. A voz também era toda bugada. E ele não entendia porque só ele deu errado, mas deixou por assim mesmo. Provavelmente o corpo não suportou, porque ele também colocou fragmentos do cristal neles, do cristal das trevas neles. Então sim, eles tinham também um pouquinho do poder do Killer. Sim, o outro lá se transformou. Ele colocou. Então, eles também tinham um pouco do poder dele. Mas o cristal era menor. Mais ou menos uns 6, 7 centímetros. Era menor do que o do Killer. Uns 5 centímetros por aí, era menor. E o do Killer tinha uns 10, 20 centímetros por aí. Era maior, bem grande. Não era tão grande, mas era grande, assim, comparado com o deles que tinham uns 5, 7 centímetros. Então, eles acabaram tentando se rebelar, mas eles estavam com um dispositivo de choque. O doutor que ele já tinha pensado nisso, se eles tentassem tirar, levavam um choque. E se tentassem atacar qualquer adulto, funcionário, qualquer pessoa, também levava um choque.
Então eles tiveram que começar a trabalhar, né? A Emily não foi contra o próprio pai, já que ela sempre foi a filha favorita dele, ela sempre o amou. Então ela não foi contra ele, achou que realmente era pro bem deles. Só que ela já tinha uns probleminhas, ela nunca foi muito sã da cabeça. Então sempre quem cuidava dela era seu irmão. Seu irmão, mesmo sendo defeituoso, decidiram colocar ele na atração. E as crianças até que gostaram dele, só tinham um pouquinho de medo do sorriso. Porque no desenho, o personagem, o Exter, o personagem do desenho, ele usa uma máscara, mas ele tem rosto por debaixo. Já o Pedro não. Ele foi transformado, mas ele não tinha o rosto por debaixo, era só a feição, a máscara. Tática. As crianças tinham um pouquinho de medo? Sim, mas como era parte do desenho, elas não se assustavam tanto. Então, tudo seguiu bem, assim, mas 2 meses depois, por causa dos inúmeros experimentos, assim, o Kevin, que agora se chama, que agora era Kevin também, ele decidiu abandonar esse nome, agora se identificando pelo seu número de identificação. No caso, não número de identificação, no caso 00K, que é K de Kevin. E no caso, a identificação dele era 001, porque ele foi. Não, no caso, a identificação do Kevin, do Pedro, era 001, já que ele foi o primeiro a ser transformado, foi defeituoso, que eles fizeram um de cada vez. Que faz. Porque, cara, tinha bem uns 5, 6 pessoas ali, a energia do lugar não ia tancar, não. Sim, que tinham vários geradores, mas, cara, fazer um experimento com cristal poderoso desse não ia dar bem para a energia do lugar. Então eles fizeram com um de cada vez. O Exter foi os experimentos 001, Emily 002, K e Xavier 003, 004, Disney 005 e por aí vai. E no caso, o Exter era P001, já que ele era o principal. Não peguei de World, é identificação. A Emily era P002, K P003, X P004 e Instant P001. Não, P005. Agora, para os vilões, que no caso no desenho tem os vilões que no caso era a Stella e o Croc, que tem os mesmos, que só a Stella tem o mesmo nome, o Croc é outra pessoa. O Croc ficou como P006 e Stella P007. 007. Porque eles eram principais também, porque eles eram os vilões principais do desenho. Também tem os personagens secundários que eu não vou citar agora. Então, voltando ao assunto. E aconteceu tudo isso, o cara se rebelou, ele decidiu tirar aquela chave de fenda. Não, meu Deus, ele pegou a chave de fenda e conseguiu desparafusar a coleira. Conseguiu retirá-la. Então, mas o doutor já previa isso, então ele não conseguiu. No caso, eu falei que ele conseguiu, mas não conseguiu. Ele levou um choque imediatamente assim que ele tentou retirar ela. Ele decidiu invadir o laboratório. Ele invadiu e conseguiu destravar a coleira e conseguiu tirar ela. O doutor pegou ele no flagra, mas o cara atacou ele, tipo, não para matar, já que ele nunca foi de agressão, ele apenas assustou ele, derrubou ele no chão e meteu a carreira. E ele também tinha, antes disso, desativado lá e as coleiras dos amigos dele também tinham caído. Então aconteceu uma baita rebelião, não atacaram os adultos nem crianças, mas eles saíram correndo por medo também e atacaram os funcionários, apenas para assustar, já que ele nunca foi de agressão. O único que realmente agrediu foi o irmão dele, Xavier, que sempre foi mais agressivo, mais impulsivo, e realmente ele matou uma pessoa, foi um dos cientistas no caso. E o cara até ficou bem puto com ele, bem bravo, mas o Xavier nem ligou tanto assim, porque a justificativa dele, eles fizeram isso com a gente e então vamos fazer isso com eles também. A Emily também partiu para agressão, já que ela nunca foi boa da cabeça. E o Pedro também foi, mas não foi para agressão, apenas um motivo do 00K assustar.
Stunt também, os outros também. Então, quando o lugar estava totalmente vazio, sobrou apenas o Robert, ele decidiu abandonar o lugar. Ele foi embora, meteu o pé. Com a Time ele ficou bem magoada, assim, com o próprio pai, porque aí ela finalmente percebeu que o pai dela não estava com boas intenções. Então ela ficou extremamente magoada. Então, é isso. Basicamente é isso o começo da história. A história está mais estruturada, vou resolver alguns furos e tal. Agora, volto mudando de assunto, os designs também vão mudar. Porque eu tô fazendo aqui os desenhos dos personagens versão Rasbin Hotel, que lançou a segunda temporada, eu quero fazer. E vamos lá. Eu fiz primeiro o K, e a Demon Form dele, e o X e a Demon Form dele também. Já fiz a Emily, mas ainda não pensei como vai ser a Demon Form dela, porque eu não quero deixar ela muito bizarra, a ponto de não parecer uma menina, mas nem parecer uma mulher mais. E já fiz o Killer, que o Killer todo ficou muito massa, véio, ficou melhor que o design original. Falando sério. E agora falando de design, cara, antigamente tinha os personagens descartados, que no caso eram os agentes R lá, agente e tal, da série. São descartados, eu descartei eles. Cara, quando eu lancei o pôster do agente R, cara, pelo amor de Deus, tava não, eu percebi agora. Que eu não tenho eu não tinha muita noção de altura. Então agora eu tô fazendo assim, eu faço a coxa, mido com os dedos e comparo. Aí eu faço a coxa e a perna do mesmo tamanho. E aí melhora a altura do meu personagem. Antigamente eu não fazia isso. Eu fazia e pra mim tava normal. O cara tava com... Meu Deus. O cara tava com perna de anão, velho. Perna de anão, velho. Aí eu fiz também um desenho de mim e da minha amiga, versão Chainsaw Man. Eu tava de Chainsaw Man, minha amiga tava de Máquina, assim. Eu fiz um desenho lá, só que eu, versão Chainsaw Man, assim, eu tava com a perna, tipo, apoiada, assim, em cima de uma pedra. E a outra no chão, só que a outra tava anão, velho. Eu tava com uma perna de anão, era uma perna normal e a outra de anão. Aí a outra curvada assim em cima de uma pedra e a outra no chão. A outra tava com perna de anão, quando o cara levantar, abaixar a perna ia estar assim, ó. Era uma no chão e uma no ar. Uma perna no chão e outra perna no ar. Agora percebi que eu acabei de dar o dedo pra câmera. Meu Deus. Era uma perna no chão e outra no ar. Só pra prestar. Seria mais ou menos assim. Vai, cara. Ai, ai, filho da p... Seria mais ou menos assim. Então, eu fazia perna de anão nos personagens. Simplesmente. Mas agora eu melhorei. Meus desenhos melhoraram muito ao decorrer dos anos, porque eu vou fazer um vídeo depois amanhã, que amanhã eu tenho aula, né? Então quando eu voltar da escola. Minha escola é integral e além disso é cívico-militar. Então... eu não tô catucando o ouvido, tá? Eu tô só coçando aqui. Gente, deixa de pensar besteira, gente. Deixa de pensar besteira. Seus mentes poluídos. Vamos lá. Então... eu passo o dia todo na escola. É 11 horas de aula. Eu entro na escola 7 da manhã. No caso eu entro 7 e pouco, porque é 7h30 que o relógio, que o sinal toca. Então eu saio de casa às 7h10 e chego lá às 7h30. Em casa eu acho que é uns 11 minutos ou mais até pra chegar na escola a pé. Eu não conto, acho que é uns 15 minutos, não sei. Então, minha escola é cívico-militar. Tem militares aposentados lá, major, capitão, sargento. Então, a escola melhorou muito. Tá muito boa a escola, mas vamos falar disso outra hora. Então, eu estou fazendo os personagens versão Rasbin Hotel, mas eu pensei, por causa que os designs antigos dos personagens da série estão muito
simples, eram muito simples. Então pensei em dar um. Então eu olhei pro design de Rasmi Hotel e, cara, simplesmente os designs de Rasmi Hotel estão melhores do que os designs antigos, cara. Simplesmente. Depois eu vou postar lá na comunidade do canal. Eu vou postar a comparação. Tá melhor. Simplesmente tá muito melhor do que os antigos. Cara, eu pensei assim, o do Killer, eu vou usar a versão Rasmi Hotel pra ser oficial na série. Do Xavier e do Kevin também. Tô falando assim. Do Kai e do X também. A Emily vai continuar com o design da série. Gente, eu sei que a Emily não usa nada, mas ela tá transformada em robô. Deixa de pensar besteira, pelo amor de Deus. E, da última, nos primeiros storyboards da série, a Emily tava numa posição bem, tipo assim, abaixada, com os cotovelos apoiados numa pedra, encarando o K assim com a cara, e numa posição bem estranha. Cara, pelo amor de Deus, eu tenho a mente quebrada. Vamos lá. Então, pensei, melhor, vou atualizar os designs. Eu ainda vou fazer a Demon Form do Killer, porque eu quero que seja uma forma bem imponente, capaz até de enfrentar o Alastor. Então, tipo, o Xavier. Xavier não, o Kevin, porque assim, nas versões Rasbiantais também vou ter o nome completo. Mas eu vou dizer K. O K, ele, em Rasbian Hotel, ele não foi para lá por ter sido mal em vida. Mas sim, por quê? Por causa que, tipo, é o mesmo motivo do Serpentius. Ele cometeu algum ato lá que ele não queria ter cometido. E por ele ter causado algum, como é, digamos assim, o caso do Serpentius é porque ele viu um assassino assassinando a mulher que ele admirava, matando a mulher, e ele não denunciou, ele foi um covarde, então ele acabou sendo condenado. Aí lá pra baixo, que eu não quero falar porque tá de noite, eu não quero falar. Então ele não foi por ser mal, mas sim por ter sido covarde e ajudado, entre aspas, o assassino a ter matado outras pessoas, porque se ele tivesse denunciado, o assassino ia ser preso, mas não. Ele não denunciou isso, entre aspas, ajudou o assassino a continuar matando outras pessoas. Então, o K foi parar lá quase pelo mesmo motivo. Não por covardia, mas outro negócio lá que eu ainda vou pensar direito, estruturar a história dele. Já o irmão dele, Xavier, foi parar lá por maldade mesmo. Porque o pai deles era muito abusivo. Essas coisas não assemelhem ao Angel, porque o pai do Angel não era o único, tá? Então, o pai deles era bem abusivo com eles. Que batia, gritava, botava ele pra trabalhar, botava até os coitados pra mendigar se possível. E pediu o dinheiro deles. Que, vai fazer isso. Quando eles voltavam com o dinheiro, eles tomavam o dinheiro pra si. Então, trabalho infantil, né? E a mãe? A mãe morreu. Ela morreu de desgosto de ver o que o marido tava fazendo com os filhos dela. Ela simplesmente viu o que ele fazia com os filhos dela enquanto ela estava trabalhando, que ela saía para trabalhar. Quando ela saía, o cara ia lá e fazia as atrocidades dele. Como é? Não pense besteira, tá? Eu tô dizendo. O cara ia lá e botava os meninos para trabalhar. Essas coisas. E um dia ela pegou ele no fado, porque ela foi pro trabalho, voltou mais cedo. Ela viu isso e acabou morrendo de desgosto do marido dela e de tristeza por ver os filhos dela sofrendo na sua ausência. Então, antes de morrer, ela disse que seus filhos fossem bons, essas coisas. Mas no coração do Xavier só tinha ódio. Ódio do pai dele. Então, ele tomou a iniciativa e matou o pai. Se ele matou o próprio pai. Ele matou o pai dele de uma brutalidade enorme. E ainda meio que obrigou o seu irmão a ajudar o Kevin, por ele ser em vida, ele era mais medroso, acabou aceitando. E ajudou, né? Ele não queria, mas ajudou. Então, continuando, eles foram crescendo nas ruas, até roubando para sobreviver. E o Xavier acabou se fascinando em matar, meio que a mesma coisa do Alastor.
Então ele começou a matar e até obrigava sua irmã a ajudar quando necessário. Ele não ameaçava o irmão dele, mas dizia que era um fracote, essas coisas. Se vocês querem parte 2 explicando, deixa o like, se inscreve no canal e valeu!